A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 28, versículo 31, o último versículo do livro de Atos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Isso aqui foi o nível que Deus colocou Paulo por tê-lo usado com seu poder, com curas, maravilhas, libertação, revelação da palavra. Colocou Paulo na cidade de Roma, numa prisão domiciliar, para que ele tivesse liberdade sem impedimento algum por parte do sistema religioso, porque Paulo estava debaixo do domínio romano, ele estava preso ali em Roma, porque ele tinha apelado para César, com respeito à acusação que a religião dos judeus fizeram de que Paulo estava blasfemando, dizendo que um defunto havia ressuscitado, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo da prisão dele. E Deus tinha chamado Paulo para ser um apóstolo para os gentios, mas Paulo insistiu em levar a palavra para os judeus. Esse é o motivo que ele está preso, aqui em Roma. Graças a Deus que Deus não desistiu dele. Todos os outros livros da Bíblia aqui daqui para frente, praticamente todos eles, Deus usou Paulo preso para escrever as revelações que o Senhor havia revelado para ele. E cumpriu nele o apostolado para os gentios. Eu sou um gentio brasileiro e essa palavra de Paulo chegou até mim. O seu ministério me alcançou. Louvado seja Deus. Mas aqui Paulo teve que passar por essa experiência de prisão por ter feito escolhas próprias. Hoje, nós temos essa liberdade aqui no Brasil, sem impedimento algum falarmos a palavra de Deus. Há países comunistas, onde aqueles que falam a palavra são executados, presos, torturados, até a morte. Mas aqui nós podemos falar do reino de Deus, com toda liberdade. Vamos aproveitar esse tempo, porque esse tempo vai acabar em toda a terra, não é no Brasil. Quando chegar a grande tribulação, nada mais da palavra de Deus poderá ser pregado ou falado. Todos os habitantes da terra serão forçados a adorar o governador mundial como Deus, como Cristo. Ele é o falso Cristo, é o anticristo. Mas hoje nós ainda temos essa oportunidade. Em breve vai começar o arrebatamento glorioso da igreja. Todos aqueles que têm a vida de Deus, que atingirem maturidade espiritual, serão arrebatados vivos antes desse momento. Todos que são filhos de Deus que não forem maduros espiritualmente, serão deixados para a grande tribulação. Mas hoje nós podemos viver esse versículo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não perca a sua oportunidade, você que é um filho de Deus, que tem a palavra, de levar a palavra de Deus para outros. Que Deus possa ter nos abençoado ricamente com o livro de Atos. Nós vamos seguir o Espírito. Nós vamos começar agora a ler o livro de Apocalipse. Louvamos ao Senhor pela sua palavra. Se nós entendermos Atos, nós vamos entender Apocalipse. Se nós ganharmos a revelação de Deus, de que Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, vestido de carne. Morreu, ressuscitou, hoje ele é o Espírito Santo, está em todo lugar. Quem é o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, dentro de nós. Se nós tivermos essa revelação, nós vamos entender a Bíblia. Nós vamos entender o Apocalipse. Se nós ganharmos essa revelação do livro de Atos, sabermos que a igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, e nós somos membros do mesmo corpo. E que Deus não tem mais que um corpo. Tem uma cabeça e um corpo. Todos nós somos membros do mesmo corpo espiritual. E como é que chama esse corpo? A igreja, singular. O corpo de Cristo. Não tem mais do que uma igreja, do que um corpo espiritual de Cristo, onde ele é o cabeça. A igreja não é uma religião. Não existe as igrejas batistas, Assembleias de Deus, presbiteriana, católico, carismático. Isso não existe na palavra de Deus. Isso aí foi o diabo que inventou para corromper os irmãos, para dividir o povo de Deus.
Mas se você pedir para o Senhor revelar para você que a igreja são todos os filhos de Deus, quer ele se reúna ou não em algum grupo religioso, ele tem a vida de Deus, ele faz parte do corpo. Quem é o pastor desse corpo? O cabeça é Deus, Jesus Cristo, é o Espírito Santo dentro de nós. Nós entenderemos o Apocalipse. Paulo aqui sofreu toda essa situação, porque ele se apegou às tradições judaicas, ele se apegou aos votos no templo que ia ser destruído, e foi. Por isso ele sofreu tribulações que não eram necessárias. Se nós também entendermos na palavra de Deus, de que a igreja são todos os filhos de Deus, e que as denominações com nomes de igreja não existem na Bíblia, e nós limparmos a nossa mente desse conceito errado, nós vamos entender o Apocalipse. Mas se você preservar os seus conceitos religiosos, tradicionais, seja de qual denominação for, de que não, a minha igreja é batista, a minha igreja é pentecostal, a minha igreja Deus é amor, a minha igreja, seja qual for o nome que... Isso não é igreja, você nunca vai entender a palavra de Deus, porque isto não é igreja. Os irmãos que estão lá fazem parte da igreja, mas elas não são a igreja. O corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele é universal, está incluído todos os filhos de Deus. É essa igreja que é a da Bíblia. Quando fala as igrejas em Apocalipse, não é as igrejas denominacionais, porque o Senhor vê a igreja em cada cidade. Você pode ler a Bíblia. Todas as vezes que se referia a uma localidade, a uma cidade, o Senhor fala assim, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Sudminúcia. Quem é? Os filhos de Deus que estão aqui. Nós não somos a igreja de Sudminúcia, nós somos a igreja que estamos em Sudminúcia. Se eu vou para Pereira Barreto, eu sou a igreja que estou lá junto com os filhos de Deus. Mas existe uma igreja só no universo, e ela se manifesta em cada localidade. Todos os filhos de Deus, quer aqueles que já entenderam esta revelação ou não, faz parte da mesma igreja naquela cidade. Só que aqueles que faz parte daquele grupo religioso, que defende o seu nome religioso como igreja, nunca vai entender Apocalipse. Por quê? Porque ele acha que a denominação dele é a igreja, ou que o salão dele, onde ele vai, é a igreja. Ele nunca vai entender Apocalipse. Então nós precisamos pedir para o Senhor nos libertar desses conceitos religiosos, seja ele de qual grupo for. Vamos falar isso com o papai? Deus da glória, nós chegamos a Ti para Te louvar e Te adorar por mais um dia de vida, para Te agradecer por mais um livro da Bíblia que nós podemos ler, compartilhar sem impedimento algum a Tua palavra. Obrigado por tal liberdade, Senhor. Acode, Senhor, aqueles lugares onde não tem essa liberdade. Papai, o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força nem por violência, mas é pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra possa iluminar os olhos do coração de todos os Teus filhos, que estão em centenas de milhares de grupos religiosos com o nome de igreja, que não entendem que a igreja é uma só. Querem estar debaixo do jugo de um homem, mas não querem estar debaixo do jugo do pastor, que é o Senhor, que é o pastor da igreja dentro de nós. Senhor, que o Senhor possa trazer tal realidade. Senhor, nós almejamos o Teu reino, a manifestação dele, a Tua volta. O reino de Satanás está prestes a findar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos valentes e corajosos e vivermos a verdade da Tua palavra, da igreja, do corpo de Cristo, do Teu reino aqui na terra. Ilumina-nos, Senhor, nos alcança com a Tua graça. Senhor, o Senhor está cumprindo nesta hora a Tua palavra, que o Senhor ia derramar do Teu Espírito sobre toda a carne. Derrama, Senhor, na Tua igreja, para que a Tua igreja compreenda a visão da igreja, que nós somos um corpo só, onde o Senhor é o pastor, e nos liberta de todas as prisões religiosas, Senhor, que os nossos irmãos estão e nós muitas vezes estamos. Ajuda-nos, Senhor. É isso que nós Te pedimos, no Teu glorioso nome. Amém. Que Deus te abençoe.
O mistério de Deus é Cristo. Cristo é Deus. O mistério de Cristo é a igreja. A igreja é o mistério de Cristo. Se você ganhar tal revelação de que nós somos uma igreja só, que não existe as religiões com o nome de igreja na Bíblia, não siga elas, não tem na Bíblia. Mas de que eu e você somos a igreja, onde o pastor é o Espírito Santo, que é Jesus dentro de nós, nós vamos entender todos os livros da Bíblia. Nós vamos compreender o que está para acontecer, porque o Senhor vai abrir os nossos olhos. Mas se nós já entendemos isso, e nós nos prendermos às tradições religiosas, nós vamos acontecer igual Paulo. Nós vamos ficar presos em cadeias, porque nós escolhemos seguir o sistema religioso e não seguir o Espírito Santo. Então siga o Espírito Santo. Eu não faço parte de nenhuma religião, nenhuma denominação. Mas todos os filhos de Deus que estão em todas elas, faz parte da igreja, que não é minha, do Senhor, porque eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Cristo. Eu faço parte da igreja, são meus irmãos. Com esta visão, nós vamos entender o livro de Apocalipse. E nós vamos nos tornar servos úteis na igreja, no corpo de Cristo, para vivermos a verdade do Evangelho, sem interesse nenhum. Interesse de dinheiro, de política, de poder, aqui eu sou fulano, beltrano, isso aí tudo é vão. Não adianta nada você ser o pastor, o presbítero, o apóstolo, seja lá o nome que você quiser escolher na Bíblia para você ser. Lá no reino você não ser nada. O que valeu isso? Absolutamente nada. Então que o Senhor possa nos ajudar, para que nós possamos ganhar visão. Louvado seja Deus pelo livro de Atos. O pouco que nós conseguimos absorver desse livro, com certeza, ajudou muito nós ganharmos a visão do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele se lembre de mim.